Primeira coisa que nós temos que lembrar é que você tem, no meio do caminho do cristianismo, né, os concílios ecumênicos, entre eles, né, o mais badalado, que é o de Nicéia, que inclusive o ano passado a gente comemorou, né, os 700 anos, né, de Nicéia, não é isso? A galera comemorou aí, né, o bendito do concílio de Nicéia, ok? Com a presença na Turquia, inclusive do Leão XIV. Leão XIV, né, ele teve lá na Turquia para as comemorações de Nicéia, fazendo alusão, não, 700 não, 1200, porque no caso Nicéia foi em 200 e pouquinho, quer dizer, nós estamos em 2000, não, são 1.700 anos, corrigindo, são 1.700 anos aproximadamente de Nicéia, que foi comemorado, cara, só a misericórdia de Deus, né? E aí o que acontece? Nós temos o ano 536 DC, que é um período de 18 meses de escuridão no hemisfério norte. Esse período de escuridão coincide com a ruptura do clero copta, etíope, grego, com o Vaticano. Eles rompem com eles depois de Nicéia, que já tinha sido definido ali, né, o cânon e o que seria apócrifo, e quando eles saem de cara com 84 livros ali na parte deles, ok? O lado católico, né, optou por 76, e lá na frente, em 1500, quando Lutero rompe, ele fica com 66, querendo ainda tirar Pedro, querendo tirar Judas, querendo tirar os livros de Salomão, querendo tirar a carta de Tiago, meu Deus, ele queria tirar um monte. Só que ele foi impedido, né, pela turma que estava em volta dele fazer isso. Se ele faz, nós iríamos ter alusão a um Enoque que andou com Deus em Gênesis, escrito por Moisés, só. E agora que você já deu esse resumo, doutor, que agora a gente vai começar a se aprofundar. Elohim, o que era? A palavra é o povo, é uma assembleia, eram anjos caídos, porque muito se fala na internet e eu queria saber. Na realidade você tem todas essas interpretações, né? Na minha interpretação está ligado ao conceito dos filhos de Deus, que é o que está registrado ali em Gênesis 6, e que esses indivíduos, né, eles cobiçaram as filhas dos homens, ok? Então, Enoque traz esse relato, né? A turma desce em Hermon, ok? Eles eram vigilantes, sentinelas, que deveriam acompanhar o nosso desenvolvimento. Isso você vai encontrar na escrita, no desenho dos sumérios, dos Anunnakis, ok? A turma de Nibiru, meu Deus, está lá registrado. Quando eu olho a cosmovisão e a cosmologia, né, egípcia, temos registro. Incas, astecas e maias falam de seres vindos dos céus, ok? Quando você vai para o panteão hindu, você tem esse registro também. Do lado budista, você também tem esse registro ali. Na Oceania, nos aborígenes, também. No meio dos nossos indígenas, também. Então, para onde você vai encontrar, num conceito religioso qualquer, ocidental, oriental, asiático, você vai encontrar registros que alguma coisa veio do céu e interferiu no processo de desenvolvimento humano. E o pior, eu sempre questionei por que tudo é desenhado, né? Há mais ou menos 3 semanas, ok? Caiu a ficha, o porquê do desenho. Eles sabiam que iriam se comunicar no futuro com uma sociedade aonde mais de 50%, hoje, próximo talvez aí dos 60%, seriam TDAH. E é necessário desenhar para o TDAH para ele poder entender, já que quando ele lê, ele não consegue, e quando ele ouve, ele não consegue, mas quando você bota um desenho diante dele, quadrado é quadrado, triângulo é triângulo, círculo é círculo, homem é homem, e o que veio do céu, veio do céu. Então, eu entendi
que essas sociedades que nos antecederam, elas se prepararam para comunicar para nós, ó, Wi-Fi está lá registrado, celular está lá registrado, carro está registrado, jet ski está registrado, helicóptero está lá registrado, avião está registrado, submarino está lá registrado, disco voador está lá registrado. Meu Deus! Tá tudo lá registrado, cara. Então, quando a gente fala do registro, é justamente que eles trazem a tecnologia, que a gente vai chegar nesse ponto, só que o Elohim seria essa assembleia e a guerra se começa primeiro no céu, que são anjos caídos que vêm. Não. Aí nós temos dois conflitos. Tá. Você tem o querubim ungido, que ele derruba com ele 1/3 das hostes, principados e potestades celestiais. O querubim ungido. Isso é uma revolução que acontece no céu. A iniquidade nasceu onde? No céu. O problema aconteceu entre os filhos de Deus. A turma de Hermon é um segundo grupo que desce em Hermon, os vigilantes, os sentinelas, livro de Enoque, para acompanhar o desenvolvimento humano. Porém, eles adentram as filhas dos homens e interferem no nosso desenvolvimento. Hermon, para a galera de casa entender, seria o monte. É o monte. O monte Hermon. Então, desce ali 200 anjos caídos. Que seriam... Não eram caídos até então. Na verdade, eles foram estabelecidos para serem aqueles que iriam acompanhar o que estava acontecendo na Terra. Porém, eles se corrompem. É muito interessante isso, porque quando você fala em corrupção, né, e hoje é a palavra da moda, né, é corrupto, né? Na verdade, essa corrupção começou no céu com o querubim ungido, que o nome na Bíblia não é Lúcifer, esse nome é dado pela Igreja Católica, como a Igreja Católica dá o nome de demônio ao que Jesus chama de espíritos imundos que estão no Gadareno. Lembra do problema do Gadareno ali? Sim. Da legião? Então, ali eram espíritos o quê? Imundos. Olha só, ok? Por que imundos? Porque eles são o resultado de uma profanação da obra de Deus, que foi a intervenção dos seus pais junto às filhas dos homens. Olha só. E a Igreja Católica, né, trouxe o conceito do daimon grego, que são entidades, ok, que estão ligadas ao aconselhamento, meu Deus, do indivíduo e do coletivo. Daí o termo demônio. Mas daimon não é só o princípio do demônio. Daimon é o princípio da democracia. Meu Deus! A república, Jesus, pensamento platônico, ok? Manifesto na França, quando eles vão lá e matam a nobreza para estabelecer o espírito republicano. Meu Deus! E desde que se estabeleceu a república, o mundo ficou mais seguro ou menos seguro? Desde quando estabeleceu a república? É o conceito republicano. Sobre democracia Vem de daimon. De daimon. Que tem a ver com o demônio. Perigoso. Que tem a ver o consenso, né, de que o coletivo, a junção do coletivo, que é de base emocional, ok? A massa é apensante, ela é pura emoção, é só a gente ver esse momento de copo que está acontecendo planeta fora, né? Né? Vai ter essa galera ainda. Meu Deus! Da Escandinávia, os vikings. Isso, ainda tem, os caras estão invocando, ok? A turma da época onde eles eram o quê? Salteadores. Meu Deus! Os vikings eram salteadores. E todo mundo está se rendendo
Meu Deus! Onde invadiram a Inglaterra e matou... Foi na Inglaterra, França, fizeram uma lenha. Inclusive, né, eles vão estar enfrentando, né, a seleção brasileira, ok? E nós temos a nossa arma secreta, né? Que é o jeitinho brasileiro de pegar a turma do... meu Deus! Né? Mas os caras são gigantes. Os caras são gigantes. Gigantes em campo. Até aqui. Então, você observa, né, que nós estamos com uma nostalgia retornando a tudo que é antigo, cara. Ok? As pessoas estão invocando, né, os deuses do Egito, voltaram com força, ok? Agora é os vikings e o panteão viking, Odin, meu Deus, Thor, Jesus, ok? E a coisa tá voltando com força. Vão tudo pra Valhalla. Só a misericórdia, vai todo mundo pra vala, né? Vai pra vala! Vai pra vala, né? Vai tudo pra vala. Mas observe que o mundo está vendo uma invocação em cada jogo da Noruega ali. E agora, né? Tá tomado o Instagram, inclusive o meu, botei lá. E aí os caras, meu Deus! Ok? Então observe que há uma tendência humana, né, a buscar mitos, que agora nós estamos descobrindo que são ídolos, e que agora eles nos sugerem que são seres extraterrestres entre nós. Que é o que aconteceu lá no passado. Vamos trazer o passado para os dias atuais, que essa é a nossa intenção aqui hoje nesse bate-papo, e eu quero entender muito sobre isso. Quando se fala que eles desceram, né, Elohim, da Assembleia, os anjos vieram e ficaram seduzidos pela humanidade. Sim. E aí eles se corromperam. Não pela humanidade, pelas mulheres, né? A gente não tem nenhum relato flex em relação à sua turma que desceu. Só quis pegar as mulheres. Só pegaram as mulheres. Só tinha anjo homem, então. Cara, os caras só pegaram mulheres. Não tinha flex no meio da parada, não. E aí... Não há nenhum registro apócrifo de flex. Tá. Não tem. E aí tiveram filhos híbridos. Boa pergunta. Porque, na realidade, lá em Gênesis, você vai ver dois grupos, né? O primeiro grupo seria o que nós conhecemos, que é o conceito dos Néfilins, que são gigantes, ok? Mas tem os outros. São dois grupos, os Néfilins e os outros. Os outros seriam a turma, né, cabeçona, que começou a trabalhar a hibridização das raças, inclusive humana. Nós temos aí, né, a tua turma, não sei se consegue achar, nós temos uma estátua de 40 mil anos atrás, que é o corpo de um homem e a cabeça de um leão. 40 mil anos. A datação dela no carbono, ok? Nós vamos encontrar em todas essas culturas, né, a questão da representação corpo humano, cabeça de animal, ou os tritões e as sereias, onde metade deles é barbatana. Tá, mas em Gênesis, quando se fala, Deus fala, faça o homem minha semelhança. Uhum. Por que destua essa não semelhança? Aí vamos lá, então. Todo o processo nosso está ligado a um conceito, né, de DNA original. Ok? DNA original. Nós temos, desde o processo dessa aberração, dessa profanação cometida, olha só, é esse bichinho aí, olha lá, tem 40 mil anos, olha lá. Eu tô falando disso daí, doutor, pra gente chegar em Noé ainda, né? Não, vamos chegar lá em Noé. Porque o que acontece? Quando o texto, ele diz, né, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Sim. Ok? Nós somos considerados um pouco menor do que os anjos, ok? E nós, em Adão, recebemos superpoderes, sim ou não? Sim. Ok.
O estado e o corpo abrâmico, ele operava numa dimensão muito diferente da atual nossa. Inclusive a alimentação dele lá, adâmica, né, era diferente, ok? Você vai ver que em Noé entra a proteína, ok? Lá em Adão, ele é vegano. Ele não come animal. Ok? Ele não come animal. Ok? E aí vem algo muito interessante. Né? Por que em Noé, quando a gente entra em Noé, usou a proteína? E por que Adão não precisava da proteína? Ok? Porque a terra dava tudo para Adão. Em Noé, não. Eles tinham que trabalhar a terra, principalmente depois de um processo do dilúvio, ok? A terra teve que ser trabalhada, ok? Então, no momento em que você tem a figura agora do homem sendo feita, ele é a coroa da criação, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. A mulher é tirada de dentro do homem, né? O texto fala da costela. Você não tem costela faltando, eu não tenho, meu filho não tem. Porém, foi tirado algo de Adão. Logo, a mulher, Eva, era um clone de Adão. Meu Deus! Numa função biológica diferente, porque Adão tinha 2 ovos pendurados no saco. E Eva, os ovos ficaram para dentro. O pênis de Adão era para fora. E o dela encurtou e formou o clítoris. E ela agora tinha um útero que Adão não tinha. Meu Deus! Então houveram modificações. Agora na Holanda, em julho de 2026, eles estão votando a possibilidade de você gerar seres a partir de célula-tronco. O filho do Ivo e do Adão, da Maria e da Madalena, ou o filho só do Ivo, só do Adão, só da Maria e da Madalena. Está sendo discutido agora no parlamento da Holanda. Você sabia disso? Não, estava assim. O pau está comendo lá, em cima disso. Por quê? Né? Johnny, né? Teremos uma raça totalmente diferente de tudo aquilo que já existiu antes de eu e você. Meu Deus! Então está surgindo algo diferente. Detalhe, para os caras votarem isso, significa que esse processo já está acontecendo entre nós há algumas décadas, sim ou não? Sim. E detalhe, quando você tem a Alemanha nazista, todas as pesquisas que foram feitas dentro de um conceito médico ou paranormal usou como matéria-prima o povo hebreu. E por que eles usaram o povo hebreu? Você sabe disso? Não estou ciente. É porque o povo hebreu passou por uma mutação no deserto, dentro de uma epigenética de 4 décadas, aonde eles sofreram tratamento com ouro coloidal, aquele ouro oriundo dos 2 bezerros moídos colocados na água. Eles ficaram sendo tratados por um reator Voice de nuvem, íons negativos, a bendita coluna de fogo à noite, infravermelho longo, eu estou usando aqui, ó, íons negativos, infravermelho longo. Eu estou dentro de uma cachoeira 24 horas e tomando banho de sol 24 horas. A turma passou por isso 4 décadas. Olha só. Lembra do maná que caiu do céu? Sim. Pão do céu? Lembra disso, pão do céu? O horário de caída era o horário do orvalho. Aquele pão caía com o ozônio. Lembra do chão que era coletado? Tinha silício. A junção desse carboidrato com o ozônio e o silício tratava neuroinflamação. Meu Deus! Você lembra que Moisés bateu na rocha? A água que saiu era alcalina. Tratar microbiota intestinal. Mas vai ficar melhor. Você sabia que eles foram vacinados no deserto?
E a vacina era com neurotoxinas. E quem vacinou eles foi as serpentes que os picaram. E eles olhavam para o cobre, um bastão de cobre, com uma serpente no bastão, ok? E eram curados. Frequência. Cura de frequência. Todos que foram picados, que olharam, sobreviveram e estavam com a sua imunidade mais robusta. E depois ainda fizeram o uso das perdizes, proteína para ganhar massa muscular, você é especialista no assunto, e depois usar a hidratação da rocha de novo, microbiota. Resultado, o cérebro deles mudou, a glândula pineal deles mudou, porque a microbiota deles também o quê? Mudou. Essa turma atravessou mais de 5.000 anos até a atualidade.